Bom dia a cada irmão em Cristo Jesus. Quando estiver numa expectativa que Deus tem algo para você esta manhã, irmão. Aleluia. Eu gostaria então de tomar as Escrituras Sagradas e ler com os irmãos aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Vocês estão felizes de servir a Jesus, irmão? Então, aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, eu desejo ler o versículo 22 e 23, que nos diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos orar. Querido e amado Pai Celestial, queremos te agradecer por mais um fôlego de vida, nesta manhã chuvosa que tu nos concede de podermos estar aqui reunidos, Senhor, em torno do maior poder que tu tem dado, Senhor, para os seus filhos vencerem o adversário, vencerem as enfermidades, vencerem as dificuldades, vencerem a incredulidade e tomar posse de todos os benefícios da parte do Senhor. Amado e querido Deus, venha falar conosco esta manhã através do poder desta palavra, e eu oro a Ti, Senhor, para que o grande Espírito Santo venha vivificar esta palavra em cada vida, em cada coração, para que isso venha a ser um poder para os Teus filhos vencerem toda a adversidade do adversário, não em sublimidade de palavras persuasivas, mas pela demonstração do grande Espírito Santo que vivifica esta palavra. Amado Senhor, toma, portanto, a liderança da ministração da Tua palavra, pois eu lhe peço esta bênção, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, preciosos irmãos em Cristo. É sempre o grande privilégio concedido por Deus termos a oportunidade de se reunir em torno da sua preciosa e magnífica palavra, que Ele diz que é para nós examinarmos esta palavra, porque nessa palavra há a vida eterna. E eu gostaria então de apenas colocar um título para o assunto esta manhã, seria o espelho da alma. Aleluia. Isto é precioso, né, irmão? Que Deus sempre traz a sua palavra para nós venhamos refletir alguma coisa. Então, aqui essa leitura que nós acabamos de ler, algumas Bíblias às vezes há uma tradução um pouquinho diferenciada, mas o significado da palavra é o mesmo. No verso 22 diz: a candeia do corpo são os olhos. Uma candeia é luz, porque no final do verso 22 você vê que de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não diz todo o teu corpo terá candeia, mas terá luz. Então, a candeia do corpo é os olhos, né? Os olhos traz a luz para todas as coisas, ou reflete o que está na sua alma. Por isso o meu tema esta manhã é espelho da alma. Aquilo que está sob os teus olhos, isso vai refletir o que está na sua alma. Quem está sob a liderança da sua alma? O Deus Todo-Poderoso, Criador, ou o Deus desta era perversa, desta era maligna? Então nós vamos ver algumas porções das Escrituras aqui, e eu desejo ser bastante breve, não ser muito extenso, mas conforme a liderança do Espírito Santo, eu creio que Ele vai nos ajudar e vivificar essa palavra em nós. Aleluias. Então, aqui, na leitura que vemos, diz no verso 23, que fala: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso.
Tenebroso significa coberto por trevas, escuro, sombrio, de entendimento complicado, obscuro, e também significa névoa infernal. Isso significa a palavra obscuro. Então, os nossos olhos não podem ser obscuros, eles têm que ter a luz, e esta luz é a palavra de Deus. Não é um sistema religioso, porque há uma advertência que dizendo aqui, se portanto a luz que há em ti são trevas, então há algo semelhante a uma luz. O mensageiro fala que existe 2 tipos de ouro, o genuíno ouro e um chamado o ouro dos tolos, que é algo semelhante, ele é mais reluzente, ele brilha, ele ilumina mais, mas quando você vai purificá-lo no fogo, você vê que ele não presta, que é um ouro falsificado, é uma mentira, é uma ilusão. Mas o ouro genuíno você pode colocar ele no fogo, que ele aguenta a prova, e quando ele está bem purificado, ele reflete a imagem daquele que o tem purificado no fogo. Então há uma luz genuína e há uma luz falsa, e esta luz é proveniente de Lúcifer, que se transfigura num anjo de luz. Parece um anjo de luz que traz a luz, que traz a palavra, que traz uma pregação, que traz o evangelho, que é algo religioso, só porém é trevas, porque ele não traz 100% o que está escrito na palavra, ele traz algo mesclado. E quando há uma mistura, então não é algo perfeito, é algo híbrido. O maligno sempre quer hibridizar as coisas, né, irmão? Lá no Jardim do Éden, Deus fez tudo perfeito. Deus criou o homem, formou também a mulher, tudo perfeito. Mas o diabo disse, não, eu vou hibridizá-los. E hoje essa hibridização no ser humano consiste até o dia de hoje, né? Consiste em morte, tribulação, doenças, enfermidades, todas essas coisas. Mas vamos então continuar aqui o decorrer das Escrituras. Lemos esta porção e vemos então que tenebroso significa coberto por trevas, obscuro, complicado de entendimento e também sob uma névoa infernal. Aqui no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 8, ou melhor, no versículo 18, deixa eu ver, Efésios, aqui, capítulo 1, e no verso 18 diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Então Deus traz a sua palavra, a sua luz original, para que venha abrir não os nossos olhos naturais. Os olhos naturais ele também abre, porque ele é um grande curador, e ele é Deus, e ele é a palavra, então a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Mas é principalmente abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento. E quando ele faz isso, ele traz pelo ensinamento da pregação da palavra. Aleluia. Eu vou discorrer um pouquinho aqui a Sagrada Escritura, irmão, depois nós vamos ver mais algo mais maravilhoso aqui. Aqui no livro de Romanos, capítulo 13, e no versículo 12, também diz assim: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então a luz tem arma. Será que essa luz que você está enxergando aqui, através da energia elétrica, ela tem uma arma? Não, essa não tem. Mas a palavra de Deus, ela tem uma arma. Ela própria é uma arma. Ela própria é uma armadura. Não somente uma arma, mas uma armadura para você se proteger e se defender.
Então nós temos que se vestir dessas armaduras, ou dessa armadura poderosa. Novamente, voltando ao livro de Efésios, no capítulo 5. E no verso 8, diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Filhos da luz é a luz da palavra, então filhos da palavra, ou filhos de Deus, temos que andar dessa forma, não andar como filho das trevas, porque antes nós éramos trevas, e Deus nos chamou pela pregação do Evangelho para que nós resplandecêssemos a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se nós temos que refletir essa luz, manifestar essa luz, temos que manifestar a palavra, e a palavra é o poder de Deus, e é um poder libertador, é um poder transformador, é um poder que você tem capacidade para vencer o adversário, não você da forma física, mas a palavra que está em você. Aleluia. Aqui então, em 1 Pedro, capítulo 2, se alguém não gosta de ler a Bíblia, vai ter que ser obrigado a ler hoje, né? 1 Pedro, capítulo 2, e verso 11, nos diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Se é um combate contra a tua alma, então a tua alma, os teus olhos são o espelho da tua alma. Então essa carne, ela vai combater de que forma? Através dos teus olhos, e aquilo que você enxergar, você vai querer desejar, adquirir, possuir, você vai cobiçar aquilo ali, e aquilo ali então vai tenebrecer aquilo ali, vai lutar contra você, porque os teus olhos também são carne, mas ele tem uma incumbência tremenda, como uma espada de 2 fios, ele pode dar bênção, ou pode dar trevas. Por isso Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se eles forem trevas, será tenebroso, terá uma névoa infernal rodeando-o, e você só vê trevas, só vê as coisas infrutuosas das trevas, você só vê as obras do príncipe das trevas desse século, trabalhando e operando. Quer ver uma situação bem simples, irmão? As pessoas dizem: se Deus me desse a oportunidade de eu ser um profeta. Você sabe que Jesus era um profeta? E o diabo, para mostrar-lhe todos os reinos do mundo, Jesus tinha que ser um profeta. Porque o diabo deu-lhe uma visão, e não foi só os reinos do mundo da época de Jesus. A palavra afirma que foram todos os reinos do mundo. O diabo ofereceu para Jesus. Então Jesus teve visão do passado, do presente e do futuro. E o diabo disse: eu te darei tudo, até os reinos do futuro lá, se tu prostrado me adorares. Então Jesus era um profeta, então ele tinha visões. Então ele estava enxergando aquilo que estava passando na 4ª dimensão, que hoje o meu e os teus olhos não enxergam. E hoje nós não somos profetas, né? Mas por isso o diabo, então, para mostrar os reinos do mundo, ele usa um meio para mostrar o que está passando na 4ª dimensão. Ele usa um aparelho chamado televisor, ou televisão, ou TV, usa também a internet, usa o aparelho de rádio. Tudo isso está passando na 4ª dimensão. Por exemplo, não somente a minha voz está ressoando aqui nesse momento, mas muitas vozes estão ressoando nesse exato momento, nesse local, estão passando por aqui, mas você com seus ouvidos naturais não está ouvindo,
Mas liga um aparelho de rádio, você ouve muitas canções e músicas, sejam elas depravadas, sejam elas que falem de coisas do campo, mas estão soando bem nesse exato momento, mas o teu ouvido não está ouvindo. Mas está passando por aqui, está passando muitas imagens que você não enxerga, mas se você ligar um aparelho de televisão, você vai começar a ver, porque ninguém é profeta. Então o diabo teve que usar uma forma para dizer: eu vou ter que dar para eles, para que eles venham enxergar, ver essas coisas, para que eles possam ouvir essas coisas, para que eu possa tomá-los em minhas mãos. Então veja que Pedro aqui está dizendo que nós, como peregrinos, né, e forasteiros, tenhamos que nos abstenhar de toda das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A palavra concupiscência para mim sempre foi como se diz, um bicho de 7 cabeças, né? Mas temos dicionários, e vários dicionários com os seus significados. Então fui ver o que significa a palavra concupiscência. Concupiscência então significa anseio pelos prazeres sensuais, desejo sexual exagerado, aspiração por satisfações sexuais, isto também significa uma concupiscência da carne, desejo por bens materiais, pela ganância ou pelo orgulho. Também significa pecado estimulado através de 3 áreas do ser humano. Quais são essas áreas? Primeira área, a carne, o corpo físico. Segunda área, os olhos, a alma. Terceira área, a soberba da vida, que está no espírito. Então, na primeira porção do significado no dicionário da concupiscência diz: anseio pelos prazeres sensuais. Também olhei o que significa sensual ou sensualidade. Significa são atos, modos, gestos de se comportar e exprimir um sentimento voltado para a intenção de despertar e impulsionar uma vontade relacionada ao sexo oposto, chamar atenção para si de modo atraente, de modo sensual, aquele que desperta desejo no sexo oposto. Agora, para despertar um desejo no sexo oposto, vamos fazer uma comparação simples, porque o diabo usa mais esta ferramenta, infelizmente, né? Não deveria ser isso, mas ele usa. Vamos tomar assim uma irmã. De repente ela é ungida por um espírito sensual. Então ela recebe uma unção. Mas para receber esta unção, alguém deve ter ungido ela. E ela deve ter se aproximado de alguém para receber aquela unção. Ou se aproximado daquele ungidor. Depois eu quero ler então aqui na mensagem: o Deus desta era maligna. Mas só para terminar o raciocínio do pensamento. O diabo toma e unge uma irmã para ser um espírito sensual. Ela não vai de vez se depravar, encurtar as suas saias até acima do joelho, para dizer: agora eu fui ungida por um espírito sensual. O que ela faz? Ela tem a sua roupa fechada até em cima. Mas de repente é uma confraternização, vamos falar assim dessa forma, uma festa, onde tem os seus comes e bebes ali naquela festa. Aí ela pega e é a primeira a sentar-se na mesa e abrir os botões da camisa para que, quando os irmãos passarem, observem os seus seios.
porque aquilo ela está com o espírito sensual, está atraindo a atenção do sexo oposto, dizendo: que carne gostosa que eu sou. Você não quer olhar? E vem devagarinho, né? E depois ele começa a proliferar aquela unção, e aquela unção então vai começando a crescer, e aí ela vai começando a se depravar mais ainda, né? Mas só para você ter uma noção então. E aqui então na mensagem, o Deus desta era maligna, no parágrafo 49, e também no parágrafo 52, no parágrafo 49 ele diz assim, falando sobre a igreja de Laodiceia. A igreja não são 4 paredes, a igreja são pessoas, tá, irmão? Aqueles que sobrevivem na era de Laodiceia, que se dizem igreja de Cristo. Ele diz assim então, 49, vem, ela está nua, diz a Bíblia, e não sabe disto. O espírito que está ungindo para fazer tais coisas é um espírito maligno e de prostituição. O seu ser exterior, o seu corpo físico, a sua carne, ela pode estar limpa, ela pode não ter cometido nenhum adultério, e pode jurar a Deus e ser a verdade, estar falando a verdade, de que ela nunca tenha cometido um adultério. Mas o seu espírito é um espírito de prostituta. Ela tem estado tão cega pelo Deus da moda deste mundo, ela se veste de uma maneira sexy e sai por aí. Parágrafo 52 diz: eu juro que nunca transgredi os meus votos com o meu esposo. O seu marido te julgará se você transgrediu esse voto. Mas Deus, Ele te julgará pelo tipo de espírito que está em você. Não te julgará pelo seu corpo, mas pelo seu espírito, daquele homem interior. Mas pelo espírito daquele homem interior. Então Deus não julga a aparência, mas Ele julga o interior. As pessoas podem dizer: não, eu nunca me prostituí, eu nunca forniquei, eu nunca fiz nada. Mas o Espírito está fazendo algo. O Espírito está ali ungindo essa pessoa para que ela venha se vestir, e Deus vai julgar o espírito que está naquela pessoa. Certo, irmão? E o espírito que está naquela pessoa, ele recebe então esta unção, ou ele deixou aquele espírito entrar de que forma? Como eu acabei de expressar, aqui existem milhares ou centenas de imagens passando por aqui. Teus olhos naturais não estão enxergando, mas liga um aparelho de televisão. Se você conectar a internet, também vai haver muitas imagens, que você clica em um botão e ali aparece. Quantas cenas de pornografia estão passando bem exatamente agora? E muitos, nos olhos naturais, não estão enxergando. Mas vai na frente do computador e só clica um botão, aparece toda a podridão que há ali. Liga a televisão, até virou peça de museu praticamente, né? Mas liga a televisão, também existem pessoas ungidas com o espírito sensual. Os homens também estão nessa do espírito sensual. Tem muita gente que pratica esporte, halterofilismo, para ficar bem musculoso, para dizer: olha só como eu sou um machão, mais do que aquele lá que não faz nada. É um espírito sensual também, ele está atraindo atenção para si, procurando atrair a atenção de todas as mulheres para si. É um espírito sensual, está ungido pelo diabo da mesma forma daquela mulher que se despe e diz: olha como eu sou maravilhosa também. Não tem escapatória, irmão. O diabo unge ambos, homem e mulher, para que venham transgredir a palavra. Então, para uma pessoa ser ungida por esse espírito maligno, ele deve chegar na presença onde está o maligno. E aonde está o maligno? Está exatamente
no aparelho que ele acabou de fazer para que, como nós não somos profetas, ele inventou a internet, inventou o aparelho de televisão. Aparelho de rádio não tem como ele fazer essas coisas, né? Só para ouvir uma música, e aquela música é uma música que faz as pessoas dançarem sensualmente. Então ele usa esses termos e as pessoas começam a receber aquela unção, e aquela unção, e aquela unção, e vão ficando ungidas, 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 até manifestarem aquilo que está na sua alma. Porque os teus olhos são o reflexo da sua alma. O que está dentro da sua alma, os seus olhos vão manifestar. Por exemplo, uma pessoa que começa a assistir muita pornografia, e começa a assistir, daqui a pouco ela sai assim ungida, que aquela diabada quase cai dos olhos para fora, como nos diz aqui a escritura de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 14, onde diz assim: tendo os olhos, viu, os olhos são um espelho da alma, então aquilo que está controlando a tua alma, manifesta pelos olhos. Tendo os olhos cheios de adultério, aquela diabada quase sai para fora quando tu passa perto de determinada pessoa que assistiu alguma coisa sensual ou pornográfico. E aí ele sai assim que chega a sair, quase que agarrando as pessoas à força. Por quê? Porque ela está ungida. E aquela unção, aquela diabada começa a sair para fora dos olhos. Não sei se sai pelos ouvidos também, mas aqui diz que os olhos estão cheios disso aí. E alguém pode dizer: ah, mas eu não faço isso em público, irmão. Mas você faz as coisas bem escondidas. A Sagrada Escritura sempre afirma que muitos não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, querem ficar fazendo as coisas tudo escondidas. Alguns dias atrás, alguém veio trazer uma acusação para mim, eu peguei e filtrei pela palavra de Deus. Disseram que tinha um irmão da igreja fumando. Eu disse: mas fumando? Ele estava fumando assim na frente de todo mundo. Então ele não era irmão, então estava desviado. Não, ele está indo na igreja. Já é um irmão, já. Primeiramente eu filtrei e disse: bom, não está condizendo com a Escritura, porque a Escritura diz que o que eles fazem em oculto, eles não fazem assim à mostra, só se eles já saem da igreja. Eles vêm para dentro da igreja para se esconder. E depois eu comecei a analisar e comecei a deixar falar um pouco mais e disse: mas aonde você estava? Estava só vocês ou tinha mais irmãos? Não, lá estava quase 70% de toda a igreja, porque era um dia de feriado, e os irmãos saíram para descansar um pouco. Eu perguntei para o acusado: vocês estavam lá? Vocês viram fulano? Vemos, e não era só ele, tinha mais e mais e mais. Eu digo: mas vocês estavam fumando na frente de todos os irmãos? Não, nós não estávamos. Então você vê que as obras das trevas, eles procuram sempre ocultar alguma coisa, e aquilo que o mensageiro diz: quando alguém começa a lançar lama em outro, para sujar o outro, é porque ele está sujo. A pessoa está suja e ele quer tirar a lama dele e jogar nos outros para sujar. E então nós temos que filtrar todas as coisas, irmão, e ver aonde está a pureza da palavra de Deus. Porque se os nossos olhos forem luz, bons, tem gente que lê do lado físico, né? Ah, se os teus olhos forem bons. Quantos aqui usam óculos? Então teus olhos não são bons, irmão. Você está perdido. Será que é esse tipo de olhos? É os olhos do entendimento, né? Tem pessoas que não têm a vista muito boa, natural, mas o seu entendimento, ele é afinado, ele é puro, ele filtra bem a palavra de Deus. Agora tem gente que usa óculos para enxergar melhor e não enxerga bolufas nenhuma, né? Então veja que Deus, ele é maravilhoso, que ele traz a sua palavra e ele faz com que aquilo reflete para fora através dos olhos.
E aí, como eu disse, as pessoas vão até onde o capeta está e olham com seus olhos a imagem que o diabo está lhe trazendo, a imagem que o diabo está lhe mostrando. E eles recebem isto, e recebem aquela unção através dos seus olhos, e vai até a sua alma, e eles saem ungidos por esse espírito. Depois chegam, como diz o mensageiro aqui, mas se é uma mulher casada, ela pode dizer: não, eu nunca fiz nada, eu nunca me prostituí, o meu corpo está limpo, ele é só do meu esposo. Mas o espírito que está dentro de você não é só do seu esposo, é para que todos os demais homens olhem você. É um espírito sensual que você recebeu esta unção para que todos olhem e todos venham a cobiçá-la, todos venham dizer: bah, que carne mais melhor do que as outras, porque ela se veste mais sensualmente, ou ele se veste de uma maneira atraente para atrair. Por isso existem as modas do mundo. As modas do mundo é para que as pessoas venham vestir-se de uma forma que todos lhe chamem a atenção, tanto homens quanto mulheres. As mulheres são mais usadas para isso, mas existem moda para os homens também. Às vezes um penteado, uma maneira de se arrumar, de se vestir, de andar, de caminhar, uma maneira de falar. E isso então é uma maneira de chamar a atenção, é um espírito sensual que está sobre eles. Um pouco pesado, né, irmão? Mas a igreja já pode dizer graças a Deus, irmão? Talvez você lá no seu computador, lá no meio da internet, lá no seu telefone que tem internet, ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo que enxerga tudo, e nada há oculto diante dos seus olhos, né? Então vamos continuar aqui, que nós saímos desta potestade das trevas. Nós antes éramos trevas, os nossos olhos eram trevas, os nossos olhos estavam entenebrecidos sobre uma névoa infernal. Mas Cristo Jesus nos chamou para o seu evangelho, para que nós viéssemos ser transportados para o seu reino. E aqui no livro de Colossenses, então, capítulo 1, e no versículo 13, Colossenses 1, verso 13, diz assim, está aqui: e ele, isto é Deus, o Espírito Santo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas, nos tirou da névoa infernal, nos tirou daquela visão tenebrosa, obscura, que só enxerga coisas depravadas, só enxerga obras demoníacas, só enxerga obras diabólicas. Então Deus, através do Espírito Santo, pela pregação da palavra, Ele nos chama, nos tira dessa potestade e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E aqueles que não creem no Filho de Deus, né? O Espírito Santo transporta eles para onde será? Porque Deus não pode transportar eles para 2 lugares, só para um lugar. Há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Só um lugar, só um caminho que o Espírito Santo lidera. O Espírito Santo é um guia. Então, quem crê no Filho de Deus, ele é chamado pela pregação do Evangelho, ele é transportado para o reino do Filho do seu amor. E quando ele é transportado para esse reino, ali nesse reino do Filho do seu amor, só existe gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Só existe verdade e justiça. Aleluia. Vamos decorrer um pouquinho mais a escritura aqui no Evangelho, na carta de João, né? Nas epístolas de São João. 1 João, capítulo 1 também,
e no versículo 6, nos diz assim: e se nós dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus, mas você ainda está em trevas? Se Ele nos chamou das trevas, então estamos mentindo. Então qual é a minha ou a sua situação, irmão? O que você está fazendo em oculto? Está procurando fazer as obras das trevas? Você não foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Agora, se você já foi, você vem para a luz, que é a palavra, e a luz tudo manifesta. Agora, se não foi ainda, você está sobre trevas, está perdido. E o desejo do coração de Deus é que ninguém se perca, mas que todos recebam a oportunidade de receber a vida eterna, de serem salvos. E como Ele dá essa oportunidade? Pela pregação do Evangelho. Então a nossa comunhão, se dissermos que temos comunhão com Ele, um pouquinho acima aqui no versículo 3 ainda de 1 João, diz assim: e o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhamos comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então tem que haver uma comunhão. E eu também estava ouvindo ainda ontem uma pregação intitulada Interminente Luz Vermelha do Sinal da Sua Vinda, e também a invasão dos Estados Unidos. Só falando um pouquinho sobre a invasão dos Estados Unidos, o irmão Brana diz que os Estados Unidos foram estabelecidos sobre a palavra de Deus. Então ele faz uma comparação nessa mensagem que tem uma espécie de búfalo que tem os chifres enrolados, semelhante a um cordeiro. Semelhante ao Cordeiro de Deus, a palavra que se fez carne, e os Estados Unidos se estabeleceram sobre a palavra de Deus. Mas de repente ele mudou a sua fala e fala como dragão. Então, porque o diabo começou a invadir os Estados Unidos, de que forma? Começou a invadir o lar dos irmãos, o lar das irmãs, começou a invadir com as modas do mundo, começou a invadir com a depravação, começou a invadir com a incredulidade, começou a invadir com a frieza espiritual. O diabo começou a invadir e começou a deixá-los de uma forma religiosa. Então, nessa mensagem, a interminente luz vermelha da sua vinda, o mensageiro diz que ter comunhão é como duas pessoas estarem no mesmo barco, remando na mesma direção, porque eles têm um só objetivo a alcançar. Então eles estão no mesmo barco, eles têm comunhão um com o outro. Se eles não têm comunhão, diz: não, vou remar para cá. O outro diz: não, mas eu não quero, eu vou ir para cá. Mas quando eles têm comunhão, eles concordam: vamos para lá? Vamos. Então eles começam a remar junto, em uma unidade, em uma comunhão. Então é assim que Deus quer que nós venhamos ter comunhão com o Espírito Santo, que é o Pai do Senhor Jesus, e com o seu Filho Jesus Cristo, porque nós somos uma família em Cristo. E para termos comunhão, nós temos que sair das trevas e entrarmos no reino do Filho do seu amor. Não ficar nas trevas, escondido dentro da igreja, mas sair das trevas e dizer: eu sou luz do Senhor. Eu vivo como filhos da luz, filhos da palavra, filhos da voz do Espírito Santo para esta hora presente, que Deus tem enviado pela boca do sétimo mensageiro, do profeta de Deus. Então aqui ainda em 1 João capítulo 2, e no verso 11, nos diz assim: mas aquele que aborrecer a seu irmão está em trevas, e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, não esses olhos naturais, mas o seu entendimento, lhe cegou o entendimento.
A palavra aborrecer significa odiar, ter ódio. E o ódio tem muitos atributos. Você quer ver o que iniciou lá no Jardim do Éden? No Jardim do Éden havia uma harmonia entre Deus, o homem e a sua esposa. E o diabo teve ódio dessa comunhão, desse companheirismo, desse amor. E o que ele fez? Ele se entronizou naquele outro homem, chamado serpente, e aquele outro homem então se encheu de ódio e furor. E ele não chegou com Eva cheio de ódio, ele chegou diante de Eva dizendo palavras de amor. E acusando, não, Adão nem ama você. Ele não fala muita coisa para você, agora eu não, eu estou aqui te falando, te mostrando. E dizendo para você que você pode ser uma deusa. Adão nunca falou isso para você? Viu como ele não sabe? Eu sei. Ele veio com aquelas palavras de amor, mas dentro do seu coração havia um ódio para manifestar-se. Então aqui a Sagrada Escritura diz: mas aquele que tem ódio pelo seu irmão, ele está em trevas, está sobre uma névoa infernal, está obscuro, ele tem o entendimento complicado. Você procura mostrar, procura dizer, irmão, não faz, irmão, anda assim, irmão. Irmão, isso é errado, irmão. Olha, irmão, anda dessa forma agora, irmão. Ele tem um entendimento complicado, ele não entende, ele é teimoso, ele não vai, ele não desenvolve na coisa correta, só no que é incorreto, porque ele está em trevas. Anda em trevas e não sabe para onde deva ir. Se ele anda é porque ele está caminhando, com os olhos naturais enxergando, mas o entendimento dele, ele não sabe para onde ele deva ir. Você sabe, irmão, que o Senhor Jesus fez uma parábola das 10 virgens, e à meia-noite ouviu-se clamor, eis aí o esposo, saí-lhe ao encontro, e as prudentes saíram ao encontro, e as loucas também saíram ao encontro, só porém elas não sabiam o que elas iam encontrar. Elas não sabiam o que iriam encontrar, porque eram loucas. E hoje, muita gente da própria mensagem não sabe quem vai encontrar, se é o Filho de Deus, ou se é Deus, se é o Espírito Santo, se é o mensageiro da era. Eles não sabem quem vão encontrar, mas eles estão ouvindo o clamor. Eis aí o esposo, saí-lhe ao encontro. E todos estão caminhando, até os que estão em trevas, eles não sabem para onde devam ir, então eles estão caminhando para algum lugar, com o seu entendimento entenebrecido, complicado, eles não entendem, você mostra, eles não entendem, você mostra, eles não entendem. Mas Deus, pela sublime graça do Senhor, tem escondido essas coisas dos sábios, entendido e revelado aos pequeninos o Senhor, né, irmão? Aleluias. Então Deus é precioso e maravilhoso. Vamos se colocar um pouquinho em pé, por gentileza, irmão? Eu desejo ler alguma coisa que o mensageiro de Deus fala aqui, numa exposição das eras da igreja, na página 325. Aleluia. Na página 325, como não tem parágrafo, né? O mensageiro fala sobre Eva, do Jardim do Éden, a esposa do primeiro Adão. Agora Deus formou o segundo Adão, fez uma nova criação, o segundo Adão, já que a primeira criação, através do primeiro Adão, caiu. A segunda criação, através do segundo Adão, Jesus Cristo, esse não pode cair. Se o primeiro Adão teve uma esposa, o segundo Adão tem uma esposa, chamada noiva. Algum membro da noiva aqui essa manhã? Então, vamos ler aqui na página 325, diz: uma rápida olhada nas Escrituras, que envolve o Senhor Jesus vencendo, trará à luz a verdade desta afirmação.
Em Mateus capítulo 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra, e somente pela palavra. E em cada uma das 3 principais provas, que corresponderam exatamente à tentação do jardim do Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus venceu pela palavra. Eva, a noiva do primeiro Adão, Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra, porém Jesus venceu pela palavra. E agora mesmo, deixe-me dizer que esta é a única maneira de ser um vencedor, e também a única maneira de você saber se está vencendo, porque essa palavra não pode falhar. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo? Obrigado por ter se colocado em pé, irmão. Jesus venceu as tentações do diabo com a palavra, certo? Ele venceu. Eva caiu porque não usou a palavra. E a palavra é o poder de Deus. O poder para quê? Para dizer, olha como eu sou poderoso, só para fazer sair raios pelos olhos? Não. O poder de Deus é para você vencer toda a força do inimigo. É para você pisar sobre o teu adversário chamado diabo e Satanás, que odeia a sua alma. É para você dizer não às trevas, não ao diabo, não às coisas que ele oferece para ungir a cada um de nós. É resistir o diabo para que ele fuja. Resistir com o quê? Com a palavra do Senhor. Não com a sua força física, mas resistir com a pregação da palavra, com o ensinamento da palavra. Falando ainda sobre entendimento entenebrecido, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, nos diz que o meu povo foi levado cativo porque lhe faltou conhecimento. Eles foram aprisionados. O conhecimento é um bom entendimento. Mas Deus, irmão, tem nos dado, vamos falar para esta igreja, um pastor segundo o coração de Deus que tem nos alimentado, tem nos instruído com um bom entendimento da palavra, porque as pessoas às vezes leem e não entendem o que está lendo, o significado daquela palavra, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos proporcionou isso, para quê? Para que nós não venhamos ser levados aprisionados. Ou você acha, irmão, que tem muita gente que crê nessa mensagem e diz, eu sou eleito, eleito não se perde, aí eu posso pintar e bordar. O eleito verdadeiro, ele não se perde, porque ele está na luz da palavra, ele está na lâmpada para os seus pés e na luz para o seu caminho, iluminando o caminho que ele deve caminhar, e esta é a palavra do Senhor. Então ele não se perde. Agora aquele que não tem luz, ele anda de qualquer jeito, ele não se identifica a nada. Então Deus tem trazido isso para nós termos um bom entendimento daquela obra maravilhosa que Ele está fazendo. Então Cristo Jesus, irmão, Ele procura sempre trazer a sua palavra, nos exortar, nos corrigir, nos chamar a atenção, porque o desejo do seu coração é que ninguém se perca, mas que todos herdem a vida eterna, todos recebam seus benefícios. E há um benefício tremendo que Deus tem dado a cada um de nós, é sermos participantes da natureza divina, porque hoje o diabo tem enxertado, lá no jardim do Éden, para que cada ser humano venha a ser participante de uma natureza caída e depravada. Mas Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus, nos foi concedida a oportunidade de nós sermos participantes da natureza divina. Então, com o poder dessa palavra, irmão, não tema em usar a palavra. Lembre-se, o diabo é um espírito, e um espírito vem na sua mente, que é o campo de batalha,
Deus também vem na sua mente, porque na sua mente está Deus e o diabo trabalhando. Porque se o diabo vier visivelmente, você é capaz de dar um ataque do coração, e você morrer instantaneamente, porque a unção dele é terrível. Então o diabo vem na sua mente e lhe propôs, ou lhe dá uma proposta, agora você aceita ou você rejeita. Você tem um livre-arbítrio, irmão, de rejeitar ou aceitar. Deus não quer um robô, Deus quer uma pessoa que toma uma decisão. Não, eu aceito o que é correto e rejeito o que é errado. Você tem um livre-arbítrio. Então Deus tem dado a palavra para a esposa do segundo Adão, que é a noiva do Cordeiro de Deus. E a noiva tem que usar essa palavra, porque a noiva do primeiro Adão, ela caiu porque não usou a palavra. O diabo veio na sua mente, ela não usou a palavra, ela aceitou o que o diabo lhe disse. E nós não podemos aceitar o que o diabo nos mostra, o que o diabo nos diz, irmão. Nós devemos rejeitar aquilo ali. Devemos dizer não ao diabo, porque a batalha está na minha e na sua mente, irmão. A internet foi uma das coisas mais podres que foi colocada no mundo. Mas Deus, através dessa podridão, disse: eu vou tirar uma pequena porção para que seja bem usada. Através da internet você ouve as pregações da palavra, através lá diretamente de Jeffersonville, né, do Tabernáculo Brana. Você ouve das gravações a voz de Deus. E é quase só isso. Você ouve os cultos que é pregada a genuína palavra, e o resto é só depravação. É só coisas más. E na internet sempre eles mandam um aviso, né? Sempre mandam uma coisa. E aí os curiosos vão lá e abrem. E lá está estampada uma pornografia das mais horrendas do mundo, proveniente do diabo. Todos são tentados, irmão. Eu tenho internet em casa, você acha que o diabo não me tenta também? Me tenta, eu sou tentado nisso. Mas eu não digo, capeta, ninguém está vendo, né? Se Deus está na minha mente, no campo de batalha, como é que Ele não está vendo? Claro que está vendo. E o diabo também está vendo, porque ele também na minha mente, não está lá do céu, não, está na minha mente, batalhando. Ele não vai fazer coisa errada, ele não vai assistir. E o diabo, não, ele vai, eu vou provar que ele vai. Está na mente. Então Deus e o diabo estão olhando, observando o campo de batalha. E as pessoas acham, não, Deus não está vendo. Deus está, e Ele está bem na sua mente, no campo de batalha. Eu também sou tentado, irmão. Apenas um pequeno testemunho já para encerrar. Testemunho pessoal, né? Logo que aceitei a fé, quando eu tinha meus 16, mas no decorrer da caminhada, por aí, 15, 16 anos, eu me lembro que foi com 16 anos que me veio essa tentação. E essa tentação era para assistir pornografia. Nós estávamos fazendo um trabalho e ali só tinha homens. E onde tem homens, sai tudo quanto é coisa perversa. E onde só tem mulher também, só tem coisa horrendas, né? Onde há santas de Deus só existe a santidade. Onde há os santos de Deus só existe santidade. Mas falando de mundanismo. Então eu estava ali no meio, eu não tinha como fugir, porque eu estava trabalhando ali naquele local. De repente alguém inspirado pelo capeta foi lá e numa tabacaria que tinha próximo, comprou uma revista de pornografia. E todo mundo assistindo e se alegrando, e ele disse: "Ô, Gilmar, vem cá." Eu, não vou. "Ah, mas então nós vamos até aí." E ele
quase que ele abriu assim e tentou esfregar aquilo na minha cara. Olha aqui, já que tu não quer ver, olha aqui. Eu disse, não vou olhar. E virei, fechei os olhos e baixei a cabeça. Eu poderia dizer, o pastor não está aí, né? Eu posso, depois eu peço perdão. Tão simples, né? Olhar depois, pastor, perdoa-me, fiz coisa errada. Mas é que antes veio o ensinamento da palavra, eu me lembro que o pastor pregou assim, se eu amo a Jesus, como é que eu vou querer entristecê-lo? Se eu amo a Jesus, como é que eu vou querer magoá-lo? E eu disse, se o pastor está presente ou não está, eu amo a Jesus, como é que eu vou magoá-lo e aborrecê-lo vendo essas coisas? E você sabe, irmão, que a pessoa que quase esfregou aquela revista no meu nariz, na minha cara, aconteceu uma tragédia com ele, que ele foi atropelado. Deus não gostou daquilo ali. E eu senti muito, porque nós nos criamos na mesma rua onde morávamos. A gente brincou junto, cresceu junto, e chegou a fase da adolescência junto, até que eu tomei o caminho pela palavra e ele continuou. E Deus não gostou nem um pouquinho daquilo que ele fez. Irmão, mas todo que é atropelado então é porque fez alguma coisa? Não, irmão, com Deus não se brinca. Ele poderia ter muito mais tempo de vida. Ele era jovem, assim como eu, tinha a faixa etária de 16, 17 anos, não mais do que isso. E Deus não gostou nem um pouquinho daquela atitude, por causa que ele zombou e criticou. Então veja, irmão, que a tua posição, na hora parece que não dá nada, mas a tua posição, Deus entra em cena. Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu juízo, Deus manifesta o seu poder, porque você fica pela palavra, se posiciona pela palavra. Então, somente gostaria de deixar esse testemunho para você ver, irmão, que não é, se o pastor está me olhando, ou não está. Deus está olhando você, porque Deus chamou você para tirar você da potestade das trevas, e Ele está bem na sua mente, o diabo também, porque ali está o campo de batalha. Agora depende a quem você vai obedecer. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher. A quem você vai dar ouvidos? A voz do Espírito Santo ou a voz do adversário? Amém, igreja do Senhor? Eu sei que é um pouco duro essas palavras, um pouco pesada, mas pesado foi ontem quando o pastor disse, irmão, eu estou com uma forte gripe, talvez eu não consiga falar, irmão, tem uma mensagem para trazer? Sim, eu estou sempre escutando a palavra. Mas você sabe, irmão, que depois que o pastor me ligou, a minha internet já não começou mais a funcionar. O aparelho receptor é aqui, e como daqui ali na parede ele já não pegava mais. Eu digo, meu Deus do céu, isso que não é qualquer internet, é de quase 25 mega, é potente, já não pegava mais, já não conseguia escutar. Aí eu tenho um telefone que eu uso o cartão de memória, que tem as mensagens do mensageiro ali. No natural eu uso para ouvir 2 cultos dos selos, que é aproximadamente 4 a 5 horas cada pregação. Pois aquele telefone não durou 20 minutos, descarregou, disse, que pressão das trevas. Aí eu disse, bom, então vou fazer o seguinte, eu vou para a leitura, eu vou ler, aí o diabo não tem como tirar o livro das minhas mãos. Aí eu fui ler, né, fui estudar. Mas daí começou uma agitação, e chega um, e vem outro, até que eu disse, Senhor, e agora? Aí chegou um dado momento que tudo silenciou, tudo ficou calmo, aí eu pude estudar a palavra e trazer a palavra. Então eu creio que o Espírito Santo está sobre essa liderança para transmitir isto, que não seja as minhas palavras, mas seja as palavras do Senhor Jesus, transmitindo isso para você. Se é uma correção, uma exortação, eu não conheço a tua vida, irmão, mas o Espírito Santo conhece a sua vida. Qual a obra que você está manifestando? As obras infrutuosas das trevas, ou as obras de Cristo, que é a obra da palavra de Deus? Que você possa reconhecer isso esta manhã, e não endurecer o seu coração, mas dar liberdade ao Espírito Santo,
Aleluia, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vamos se colocar em pé, por gentileza, irmão? Vamos receber então o nosso pastor em nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Amém. Muito boa as palavras que o irmão proferiu aqui. Isso é a palavra de Deus. Você sabe que todos estamos sujeitos a erros. E quando você erra, simplesmente aconteceu um erro, você tem todas as condições de receber o perdão e o sangue de Jesus Cristo purificado daquele pecado, porque você tropeçou, errou. Porém, quando você tem uma continuidade do que você erra, você continua errando, então você está pecando voluntariamente. Eu vou pecar, eu vou fazer. Então isso leva você ao juízo. Deus tem que manifestar juízo sobre você. Tem que manifestar condenação, porque você está continuamente fazendo a coisa errada. Não é um erro ocasional, como todos temos, mas é uma continuidade. Então vamos tomar cuidado para não sermos selados do outro lado para a morte eterna. Ou então a própria situação levar uma pessoa para esse pecado imperdoável. Deus falou muito aqui, irmãos. As pessoas fazem as coisas ocultas e pensam que vão sair ilesas. Ora, se nem o pecador não sai ileso, quanto mais alguém que conhece a Cristo. E negam a fé vergonhosamente, escandalizam o Evangelho, sujam o Evangelho, gospem na cara de Cristo. Você pensa que você vai parar onde? Em que lugar você acha que vai chegar? Essa é a grande verdade, irmãos. Só um caminho, irmão. Você ir a Deus, se arrepender e mudar. Ou então, Deus tem que cumprir a sua palavra e manifestar juízo sobre você. Deus não se deixa escarnecer. Não. Veja o último camarada que morreu aqui. Eu sei que é filho de um casal, mas a última vez que eu falei com ele, eu disse, tu não vai fazer mais essas coisas que tu faz. Não vou fazer. E ele saiu assim com cara meio de zombando, assim meio debochando. Mas pensei, talvez seja o jeito dele fazer isso, não sei. Pois saiu daqui e começou a fazer a mesma coisa. Deus teve que... Nós estamos cansados de ver isso aí, irmão. E depois chega uma situação que você não tem o que fazer. Vai fazer o quê? As pessoas vão num tal ponto que não tem mais o que fazer. Parece que não vai acontecer, irmão, mas quando acontecer já foi. E já aconteceu, já terminou a história da tua vida, porque quando o Espírito Santo falou, você não deu a mínima. Então hoje o Espírito Santo falou, e a tua atitude vai colocar você numa situação ou de juízo, ou então você vai aos pés do Senhor se arrepender. E está cheio disso, irmão.
Aí você foi a crença, você foi a fé, Jesus que vai para o quinto dos infernos. É assim que ele entende que você está fazendo. Agora eu sou do diabo mesmo, pois tu vai ver que teu amigão diabo o que vai fazer com você. Você não tem ideia. Além de ele estar te enganando e você aceitando, deixando a palavra aceitar a sujeira, e você participar e agir como um endemoniado, na verdade está endemoniado, né? A Bíblia diz algo. É permitido que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos, que faz a coisa acontecer. Que é melhor ele pegar uma corda e se enforcar. Pelo menos ele vai para o inferno e o juízo é um pouco menor. Vai só queimar alguns milhares de anos e já se apaga. A Bíblia diz isso, Jesus disse. Do que escandalizar o Evangelho. Aleluia. E tem muitos que escandalizam, irmão. Numa hora são tudo crente e outra hora são os pervertidos sexuais. E ainda as pessoas dizem, é daquela igreja de demônios lá de São Leopoldo. Demônios são vocês que estão escandalizando o Evangelho, jogando lama no Evangelho, cuspindo na cara de Cristo. Vou te dizer uma coisa para você. Você quer essas coisas das trevas? Pois você vai logo estar num lugar onde só tem trevas. Breve você vai ir para um lugar onde só tem trevas. O Espírito Santo está dizendo que tu vai ir para esse lugar, porque você está contendendo contra o Espírito Santo. Me recordo quando um jovem disse isso, a mesma coisa que você está dizendo aí na sua mente. Ele disse isso, o Espírito Santo disse, você vai estar nesse lugar. E uma semana depois ele estava lá, está até hoje lá. Você teve uma escolha muito errada em querer desafiar Deus, desafiar o Espírito Santo. Foi a pior asneira que você fez. E não se arrepende, pois tu vai para um lugar onde que não vai ter ninguém para dizer nada para você a respeito de Cristo. Deus não se deixa escarnecer. Vocês escarnecem, Deus não se deixa, Ele vai pegar você. Eu quero ver a atitude dessas pessoas que estão agindo assim, mentindo, enganando. É um absurdo. Mente, que Deus o livra. Roubam, mente, não pagam conta de ninguém. Não pagam as contas nem com os irmãos. E os irmãos, não me pagam. Quem fez isso aí? Os irmãos. Se tornam caloteiro, safados, trambiqueiro, espirituais. Cara, espirituais das trevas. Se não houver uma mudança, você não vai estar onde você imaginava estar. Vamos inclinar a cabeça, irmãos. Senhor Jesus Cristo, ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E ela vem para nos mostrar exatamente onde está a batalha. E nós queremos, ó Senhor, te rogar pela Tua misericórdia, nos dê graça para que possamos vencer o mundo, vencer as trevas, vencer o diabo, vencer toda essa sujeira podre que vem do inferno. Não venhamos participar das coisas do diabo,
mas somente das coisas que vêm do céu, da tua parte. Ó meu Deus do céu, aleluia, te peço, Senhor, que mais uma vez o sangue de Jesus Cristo venha sobre teus filhos, sobre a minha vida também. Ó meu Deus, aleluia, que haja uma libertação e que cada um possa voltar-se seu rosto para Deus e dizer para ti, Senhor, que estão arrependidos e possam alcançar de tua parte novamente misericórdia e perdão. Ó Senhor, hoje ouvimos a tua voz mostrando aonde está os crentes presos, Senhor. E por isso as bênçãos não chegam, as bênçãos não vêm, a felicidade não vem, a alegria não vem, porque estão presos nas correntes do inferno, participando das coisas demoníacas. Meu Deus e meu Pai, aleluia, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos ouça. Ó Senhor, que possa alguém dar ouvido à tua voz e voltar-se para Deus enquanto há tempo. Estenda agora as tuas mãos, Senhor, de graça, e também, ó Senhor, aleluia, estendendo as tuas mãos sobre essas roupas que foram colocadas nesse altar, pessoas que necessitam da cura. Também queremos orar pelos pedidos de orações mencionados nesse livro, que cada um receba de ti, Senhor, a graça, aleluia, a resposta para a sua oração, pois te rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se há alguma pessoa enferma, somente põe a sua mão no seu coração enquanto oramos. Amado Deus, também cada enfermo, cada pessoa necessitada nesse lugar, ou fora desse lugar, que eles possam crer agora que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e alcançarem a graça e a bênção do nosso Senhor. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos a enfermidade, repreendemos os males e declaramos todos eles curados e abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Queremos agradecer a todos que estiveram com nós hoje e da internet, que estejam com nós na próxima reunião, se for possível, no nome de Jesus Cristo.